Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e aqui a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal. Lembrando a você, ouvinte, que o Clique Jornal e a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e da tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas, as conquistas dos sindicatos, dos trabalhadores, que estão sempre em destaque na programação do Clique Jornal. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. O programa de hoje vai apresentar o Renatão, o Renato Bento Luiz. O Renatão é ativista social, metalúrgico, foi candidato a senador, candidato a deputado federal, candidato a deputado estadual, e ele é uma das vozes da esquerda aqui no Vale do Paraíba, e o assunto é saber exatamente como é que está a esquerda. Boa tarde, Renatão. Boa tarde, Paulo Silva, a todos os seus ouvintes. Eu agradeço mais uma vez o espaço que o SINDICT, na Rádio CT aqui, estão dando para que a gente possa fazer as nossas considerações. Nós vamos discutir sobre a esquerda aqui nesse país, mas eu gostaria mais de falar que nós iríamos discutir, na verdade, sobre as confusões políticas que está colocada nesse momento, porque nesse momento agora eu acho que o povo não está sabendo mais distinguir o que é direita, o que é esquerda. Então nós temos que, na verdade, explicar o que é a esquerda, dita esquerda no passado. Qual que é o lado esquerdo e qual que é o lado direito. Porque me parece que a população viu que isso aí confluiu, né? Agora, então, essa onda, vamos chamar de onda conservadora no Brasil, ela é positiva ou ela é negativa? Como é que está? O Brasil está conhecendo a direita agora ou já conhecia, fingia que não conhecia? Qual é o perfil do povo brasileiro que bebe dessa estatística de esquerda e direita? Olha só, eu acho que existe uma confusão nesse momento, porque quando houve a ascensão, esse é o meu posicionamento, certo? Quando houve a ascensão do PT, o povo tomou para ele, os trabalhadores tomaram para ele como um governo dele, é um governo de esquerda. Isso era o entendimento que tinha a população, que o governo do PT era um governo de esquerda. Olha, eu milito há muitos anos, desde 1989, portanto, a gente quando discutir sobre esquerda e direita, eu já dizia que o governo do PT, quando entrou, era um governo de centro-esquerda. E, na verdade, tinha bastante indícios, já na época, de indiretizar. E foi exatamente o que ocorreu. O PT entrou com caráter de esquerda, o povo votou numa esquerda, pensando em fazer para si algo que pudesse melhorar a sua vida. Houve, na verdade, como que eu posso dizer? Que houve, na verdade, no povo uma esperança muito grande sobre o que iria fazer a dita esquerda nesse país. E essa experiência com esse setor de esquerda, que já vinha endireitando desde 1989, e quando assumiu o poder, já era, na verdade, um governo com fortes indícios de direita. Porque eu digo e pergunto a qualquer pessoa que nos ouve nesse momento, qual foi uma, não precisa citar mais não, porque senão eu vou pedir demais, mas citar uma lei, alguma coisa, qual foi a mudança significativa de esquerda que teve no programa do PT durante esses 14 anos de poder.
Eu não vi nenhuma. Se alguém pudesse citar alguma coisa significativa que mudou para a população e que tem uma lei que foi colocada, que foi modificada, que é uma lei que é colocada, que hoje beneficia a população, eu queria que mostrasse uma. Agora, Renatão, nisso aí fica aquela expectativa. Agora, com esse endireitamento do país, em especial aqui no Vale do Paraíba, os brasileiros, o povo perdeu a vontade de ir às ruas, como em junho de 2013, porque está tudo muito quieto agora, estão com medo. Não estão com medo. Eu acho que o povo está numa expectativa, tá certo? Vendo o que vai acontecer. Eles não estão com medo de ir para a rua. Junho de 2013 foi o povo para a rua rechaçando, apesar do viés de esquerda, que o pedido que fazia no momento era baixar o preço de passagem de ônibus. Você se lembra muito bem, na época que o povo fazia isso. O povo pedia para que aumentasse o salário, mais emprego. Tinha uma série de reivindicações à época de 2013. Agora, o que ocorreu de fato? Em 2013, de fato, houve mobilizações espontâneas, não dirigidas por ninguém, porque todos os partidos políticos foram rechaçados em 2013, tá certo? Depois foi canalizado esse sentimento pela direita. A direita teve um crescimento e foi canalizado. E começou-se a fazer movimento nesse país aqui pela direita, inclusive esse da derrubada da presidência da República. Tá certo? Então, portanto, eu vejo que a população está hoje na expectativa, esperando para ver o que vai acontecer. Mas não significa que parou de lutar. Ela não tem uma confiança nem de um lado e nem do outro. Ela hoje está vendo o que vai acontecer. É óbvio, se der a eleição, eu falo para você que o posicionamento político do povo nesse momento está mais para a direita do que para a esquerda. Agora, mas está mais para direita do que para a esquerda. Agora, os brasileiros estão achando que está ficando normal essa troca entre esquerda e direita e esquerda? Estão achando normal, Renatão? Não, eu não acho que eles acham normal. Eles não têm a clareza. A população não tem a clareza entre direita e esquerda. Tanto é que você pode ver em São José dos Campos, por exemplo, o Carlinho, vamos citar a nossa cidade, o Carlinho saiu, mas a bancada petista, ela praticamente, bancada petista na Câmara, permaneceu. Fica só um. Então, essa clareza de direita e esquerda, ela não tem no meio da população. Tá certo? Saber que de fato é um governo de direita ou que de fato é um governo de esquerda. Ela não tem. Ela vai, na verdade, se posicionar em quem tiver, digamos assim, num momento de uma crise, tiver uma larga, no meio de comunicação, tiver uma larga expressão no meio de comunicação, e ela segue em cima daquilo, porque os discursos se ajustam de acordo com o que está a população. Né? Então, hoje, por exemplo, o PSDB, se dizer hoje, contrário ao PT, que o PSDB foi um dos vitoriosos nessa última eleição das prefeituras, né? O PSDB saiu bastante vitorioso. Então, o povo, por exemplo, faz uma troca. Bom, se ele não deu certo, ele que já teve e tem um espaço de midiático muito maior, é esse que o povo se segue, porque está vendo o discurso que está acontecendo no momento. Mas, em breve, o povo estará na rua de novo, contrário a esses partidos que, na verdade, eles os elegeram. Mas, para isso, a direita ela vai precisar proibir qualquer iniciativa particular de domínio e ela dominar tudo isso? Ela está tentando, né? Eu acho que eles estão te ouvindo. Eles estão te ouvindo e estão dizendo, olha, lá para frente o povo pode se revoltar. Então... Não, eu não acho que lá para frente o povo pode se revoltar. Já estão. Lá para frente o povo vai se revoltar. Isso é uma realidade, isso vai acontecer. Se a gente levantar a América Latina, vamos colocar a Argentina, o que já aconteceu há alguns anos atrás, você pega a própria Venezuela, o que já ocorreu há alguns anos atrás, você viu agora que quando teve esse vendaval de esquerdização, né? Todos os países da América Latina, contando Bolívia com Evo Morales, nós colocamos a Venezuela com Chávez e agora Maduro,
tá certo? Nós colocamos o Paraguai com Lula no Brasil, e assim houve um vendaval de esquerdização no Chile, que estava eu esqueci o nome agora do presidente chileno, que saiu agora há pouco tempo, mas foram todos numa leva de esquerdização que tinha na América Latina como um todo. Agora, esse plano de diretização e ataque sobre esses posicionamentos vieram de conjunto também, internacionalmente falando, porque quando houve a queda da esquerda agora na América Latina, ela veio passando por crise argentina, crise na Venezuela, crise na Bolívia, crise no Brasil, mas agora crises essa direcionada, crises essas também, não só direcionadas aos governos, aos posicionamentos de direita, que vieram também fazendo a nível nacional ou internacional uma varredura e um posicionamento conjunto na América Latina como um todo. Agora, você é bem amplo na esquerda aqui no Vale do Paraíba, mas em relação à esquerda no Brasil todo, a esquerda, o discurso da esquerda é dizer que o importante é ir para a rua. E depois a esquerda discute, bom, depois a gente vê o que vamos fazer na rua. Isso é um fato, porque primeiro inflama, vai para a rua. Quando o povo vai para a rua, não sabe praticamente o que fazer com aquela população, com aquele clamor, com aquelas pessoas. Está faltando um direcionamento da esquerda, uma união entre si. A esquerda, no meu modo de ver, está completamente dividida. Estão dando tiro para todo lado. Ninguém ainda tem, de fato, um posicionamento político onde pode ser abraçado pela população. Isso não existe no momento. Tá certo? Pode até surgir, mas no momento não existe. Existe uma confusão muito grande, inclusive no campo da esquerda. Eles não têm, na verdade, uma linha para ser adotada de conjunto por todos. Então nós sempre falamos, para você mudar uma política ou se posicionar melhor à esquerda, seja ela a nível de cidade, a nível de estado, a nível de país, ela precisa ter uma política para isso. E o povo precisa abraçar essa política. Você se lembra muito bem que na década de 80, enquanto a população saía para a rua, eles saíam contra o Fundo Monetário Internacional, né? Tinha um movimento dizendo que não deveríamos pagar a dívida externa, tinha um movimento pró-socialismo, e hoje não existe esse movimento. Esse movimento não existe. Ele hoje não ecoa como ecoou na década de 80, tá certo? É um outro posicionamento. A dita esquerda chegou a assumir o poder no país, tá certo? E não provou ao povo ao que veio. Então tem um posicionamento hoje, um desgaste, porque aqueles mesmo que a esquerda, digamos, desde os seus primórdios, começou a atacar e falava que não seria bom para o país, eles implementaram absolutamente tudo. O PT, por exemplo, não teve nenhuma diferença do sistema. Qual a diferença que teve do sistema do PT? Qual o ataque que ele fez? Qual a diferença que o povo pode sentir nesse momento? É isso que se deu, na verdade, quando começou a crise do capital. O capital é cíclico, geralmente vem de crise por crise. Quando veio a crise do capital, o que o PT tinha para oferecer diferenciado do sistema? Nada. Renatão, então, o PT ele saiu do PMDB. E os demais partidos da esquerda saiu do PT. E hoje, você, quando conversa com os articulistas, com as pessoas ligadas à política sindical, eles estão apontando de que o PT nunca foi esquerda. É fato isso? O PT tinha indícios de esquerda, mas, de fato, o PT nunca... As bandeiras que tinha o PT. Tanto é que, quando o PT foi começando a assumir os cargos públicos, cada vez que assumia, cada vez que crescia mais dentro dos órgãos públicos, ele iria derrubando aquele seu posicionamento. Então, por várias vezes, da sua essência, quando nasceu o PT, e por vários anos, quando ele foi assumindo cargos públicos, ele foi retirando algumas bandeiras,
por exemplo, no meio sindical, você não falava mais, até hoje, inclusive, eles apagaram que o salário mínimo de ESE, tá certo? Quando o PT assumiu, dizia o seguinte, enquanto estavam todos no movimento sindical, dizia que nós deveríamos, para sobreviver a uma família, nós tínhamos que ganhar o salário mínimo que o DIESE. E essa bandeira, depois que assumiu a presidência da República, e já de várias cidades, essa bandeira sumiu. Você não se via falar mais. Tanto é que o Lula subiu, vamos dizer, de 300 para 400, os 500 reais, já tinha dirigente sindical que falava assim, nossa, mas já deu um grande salto. Como que deu um grande salto? Memorizando aquela propaganda da colinha para dentadura, o PT seria um partido Denorex? Denorex. Não, parece. Parece. Mas não é. A gente faz um breve intervalo agora e vamos continuar falando sobre a esquerda. No próximo bloco, gostaria que você pudesse analisar a situação do Vale do Paraíba, Jacareí, São José dos Campos e outras cidades do Vale do Paraíba que estão totalmente, se não do PT, mas pelo menos pela direita. Vamos falar sobre isso? Sem dúvida alguma, com tranquilidade. Um breve intervalo e o Renato Bento Luiz, o Renatão, ele veio mostrar para o que veio aqui no Clique Jornal. É mais do que entrevista, informação inteligente, relevante e necessária. A gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando ao ouvinte que uma web rádio, como é o caso aqui do Clique Jornal, da Rádio CT, dirigida por um sindicato, ainda mais de CIT, que é Ciência e Tecnologia, dá vigor novo à democracia, pois setores que antes não se viam representados nos meios de comunicação, agora passa a ser representado, passaram a ter vez e passaram a ter voz também. É o caso de estarmos sempre aqui falando com a esquerda, falando com os sindicatos, porque a Rádio CT foi idealizada pelo SINDCT e a gente tem aqui
toda a sorte, toda a gama, toda a casta de sindicalistas para poder emitir a sua opinião. Renato Bento Luiz, você é advogado? Não, eu sou bacharel. É bacharel. Eu não sou. Bacharel é um advogado que são pessoas que formam no direito, mas não exercem. Não exerce, não pega. Porque geralmente quando vai exercer, a pessoa faz a prova da ordem, tá certo? Uhum. Pega a sua carteirinha e começa a exercer a prova militar da na área, ordem, né? Ela Jurídica. é mais importante que os 4, 5 anos de faculdade, porque eu vejo que as pessoas ralou a vida toda, trancou matrícula, voltou no ano seguinte, formou como advogado. E aí, de repente, não passou na ordem, não deveria a ordem dar aula para os estudantes? Não, mas essa é uma discussão, né? Porque, na verdade, fala assim, você recebe o diploma do MEC, tá certo? Que é um órgão do governo, que está estabelecido exatamente para dizer se você está apto ou não. Aí existe um outro órgão particular que fala se você pode exercer ou não pode exercer através de uma carteirinha. É um absurdo completo, né? Então, é uma coisa que tem uma ampla discussão. Ela demanda uma discussão. Agora, se quer fazer prova de um advogado para ver se ele funciona, se ele é funcional ou não, na verdade deveria pelo menos deixar por um período, né? E aí poderia colocar em erros, tá certo? Se erros, sabe esses erros bem esdrúxulos mesmo, jurídicos, as pessoas poderiam ter uma punição nesse sentido, tá certo? Mas deixar a pessoa atuar. Porque tem pessoas que ficam anos e anos tentando o exame da ordem e não passa. E, na verdade, a educação hoje no Brasil, eu posso dizer, tem muitas faculdades aí que são, na verdade, não passa de um supermercado do ensino, tá certo? Que é venda de diploma. Você fica ali 5 anos, não aprende absolutamente nada e depois, no final, eles te dão um diploma. Para iniciativa privada exatamente, é um ótimo negócio. Isso é um ótimo negócio. Então, não pode ser. Se é um negócio, eu não posso proibir as pessoas depois ou querer que elas façam aquilo que eu não ensinei, tá certo? Agora, mas então, eu penso dessa forma. Renatão, mas o exame de ordem é tão importante você passar na ordem dos advogados do Brasil que... Eu vou só explicar uma coisa para você aqui, o que é na realidade. Eu penso que o exame da ordem seria a mesma coisa da carteira de habilitação. Tem muita gente que dirige muito bem e não tem a carteira de habilitação. São excelentes. E tem gente que tem a carteira de habilitação que não sabe ligar. Eu conheço um que ele é motorista de carreta e de produtos inflamáveis, mas ele tem pavor de dirigir, ele tem medo. Então, isso que eu estou dizendo, é isso que está dizendo. Então tem que deixar pessoas atuarem, porque dependendo da inflação que comete um advogado, se ele cometer um erro completamente esdrúxulo, nós vamos, na verdade, avaliar se ele pode ou não continuar. Assim como um médico, se ele chegar no hospital, o camarada está precisando de, vamos dizer aí, eu sou bastante, ou seja, ignorante nessa parte, não sei absolutamente nada de medicina, mas vamos dizer que a pessoa está precisando de pirona e ele dá uma bezetacil, né? Uma coisa bem, penso eu que é uma coisa bem... É incrível, né? Bem diferenciada da doença. Que o cara está com dor de cabeça, o outro vai lá e manda fazer uma operação no pé. É uma coisa assim bem, né? Renatão, então, interessante que... Eu gostaria que as pessoas entendessem o que eu estou dizendo aqui. Porque não é possível que uma pessoa tenha uma carteirinha, o simples fato de ter uma carteirinha habilita a pessoa a fazer qualquer tipo de coisa. Não é verdade. Eu conheço pessoas que trabalham em escritório de advocacia, que sabem muito mais, inclusive, que muitos advogados que acabam de chegar com a sua carteira. Isso é natural, isso é normal, porque as pessoas mexem na área. Você cursou... Tanto é que eles precisam voltar ao passado. No passado ninguém tinha carteirinha, era rábulas, né? Entendia de determinados assuntos e ele defendia. Hoje, para o jornalista... Penso eu que para defender o emprego ou para fechar as portas, né? Para controlar essa entrada de pessoas que são bastante habilidosas, eles fazem esse tipo de coisa, colocam carteirinha, colocam prova e tal. Agora, vai falar que um jornalista pode ser melhor do que... Por exemplo, teve um jornalista que foi ouvido na cidade, teve credibilidade, que o Antônio Leite nunca vi falar que ele
Tinha o quarto ano no Alfredo Pujol, lá de Pindamonhangaba. Então, e comunicou muito bem com a população. Foi o melhor anos. De todos. Melhor de todos. É verdade. Então, eu vou dizer a você, eu acho que tem algumas coisas que eles colocam como regra para uma sociedade que não é a realidade. Renatão, então você é um advogado que não pode ser chamado de doutor. De jeito nenhum. É proibido. De jeito nenhum. Aliás, nenhum advogado é doutor, né? Doutor é quem defende uma tese, tá certo? E nenhum doutor. Doutor é uma força de expressão que começaram a usar e o cara pegou aquilo para ele, a sociedade pegou aquilo e acha que é a coisa mais linda do mundo. Então os pais gostam de falar para o filho, olha, esse meu filho é um doutor. Doutor aonde? Aonde nunca foi. Nunca foi doutor. Tá muito certo? Bem. Renato Bento Luiz. Renatão, a frase, o Brasil acordou, ainda quero voltar a falar sobre a questão das manifestações nas ruas. O Brasil acordou, vem pra rua. Isso aí foi apenas um slogan, Renatão? Mais slogan do que, de fato, que está ocorrendo. Acordou do quê? Da onde? Para onde? Porque depois que você acorda, você vai para algum lugar, tá certo? Geralmente, se as pessoas, quando acordam, levantam da cama, já sabe que tem que lavar o rosto, que é para poder ver o mundo melhor um pouco, com mais clareza. E nós falamos, gigante acordou, mas ficou com o olho lotado de remela. E aí, o que aconteceu? O gigante acordou e voltou. O gigante, ao invés de ir para frente, foi para trás. Ao invés de sair pela porta da frente da casa, onde ia ganhar as ruas, de fato, ver aonde ele ia buscar um emprego, tal, esse gigante acordou e foi para o fundo da casa. Pegar o quê? Acordou para onde? Bom, o gigante acordou, o Brasil acordou, vem para a rua. Você acredita que a imprensa ela teve papel determinante para que o PSDB voltasse a ter hegemonia? Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Tanto é que há bem poucos dias atrás, órgãos que defendem o empresariado, defendem a grande imprensa. O empresariado, quando eu falo de todas as partes que dominam, vamos dizer assim, hoje tem um domínio completo da justiça, tem um domínio completo das redes de televisão, rádios, jornais, tá certo? E eles, na verdade, insuflaram a população aí às ruas. Tanto é que mostrava direto o pato da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, tinha um pato plantado na Avenida Paulista, aonde dizia barbaridades e insuflando a população, inclusive, a ir para as ruas, derrubar o governo e tal. Agora, esse mesmo pato, pegaram o Eike Batista, será que não dá para colocar o pato na rua? Será que eles são uma entidade de credibilidade? Eu gostaria que a Fiesp agora colocasse um pato na rua falando o seguinte, olha, Eike tem que apodrecer na cadeia. Porque fez um erro, cometeu um roubo, tá certo? Mas ninguém fala nada, acabou como se fosse uma prisão normal, Renatão, tá certo? Mas em relação ao povo brasileiro, o rico, o pobre, o preto, o branco, o amarelo, todo mundo, a gente tem um problema muito sério. Nas manifestações que a gente vem para a rua, o Brasil acordou isso, aquilo, outro, você via as pessoas fazendo selfie com a polícia militar. E agora, lá no aeroporto John Kennedy, lá nos Estados Unidos, o mesmo povo, com um pouco de dólar no bolso, foram fazer selfie com o Eike Batista no aeroporto. Que psicologia é essa? É porque, na verdade, nós existimos duas sociedades. A sociedade que tem que obedecer, ficar quieta, passar fome, tá certo? E não pode roubar, não pode reagir de forma alguma. E tem a sociedade que pode fazer de tudo, tá certo? Que no caso, por exemplo, o produtor de todos os bandidinhos, que é aquele que entra na sua casa, aquele que bate sua carteira na rua, aquele que, na verdade, rouba o botijão de gás, aquele que às vezes entra nas pequenas lojas, aquele que toma tiro na rua ou dá tiro em outra pessoa, o produtor disso foi pego agora e a população foi fazer selfie com ele. Porque, na verdade, é um homem que retirou o dinheiro que é de toda a população, pegou dinheiro da Petrobras, esse homem pegou o Maracanã, queria bancar o time do Botafogo, tá certo? Esse homem foi chamado pela Dilma Rousseff de um dos grandes empreendedores do país. É o modelo. Tá certo? Um modelo de empreendimento. E agora? Tá certo? Então, quer dizer, aqueles que defendem que um bandido bom é um bandido morto, como é que vai fazer agora com o Eike Batista? Não tem o que fazer. Tá certo? Não, eu pergunto. Se bandido bom é bandido morto, então quer dizer que agora a lei é matar Eike Batista?
Pegar hoje o ex-governador do Rio de Janeiro, que é o Cabral, que deu uma joia para a esposa, que é de 800 mil reais, é matar Cabral? Então, para uns, um tratamento. Interessante. Tá certo? Para outros tratamentos. Né? As celas têm que ser separadas, mesmo que ele não tenha o curso superior. O curso superior. Que é no caso. No teu caso, se você fosse. Não, eu já fui. Mas já fui em manifestação. Não tem cela separada, não tem nada. Mas você tem o curso superior. Exatamente, mas não há problema. Tá certo? Pobre preto no país, esse tem que ser massacrado e a população apoia que mate. É um país preconceituoso. Bastante preconceituoso, infelizmente. Então a gente vai para um breve intervalo. Conversamos bastante agora nesse intervalo, nesse bloco, mas o próximo eu gostaria de voltar. A conversa está solta com o Renatão. Você fala sobre qualquer assunto. Olha, sabe, receita de buchada, por exemplo, dobradinha? Dá até para discutir sobre isso. Eu vou até tentar, mas na cozinha eu sou um desastre. Muito bem. Bom, Renato Bento Luiz, o Renatão, você da General Motors do Brasil. Exatamente. A gente volta já a falar sobre o Partido dos Trabalhadores aqui. Muita gente está dizendo que o PT acabou. Gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso. Um breve intervalo e o Renato Bento Luiz volta já aqui no Clique Jornal, que é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, neste momento, o Renato Bento Luiz, o Renatão. O Renatão, ele que milita na esquerda brasileira, aqui no Vale do Paraíba, ele é um ativista social. E a gente, hoje aqui no Clique Jornal, estamos exatamente falando sobre a questão da esquerda. A esquerda precisa superar o PT, a esquerda tem uma alternativa positiva. O PT acabou, não acabou? Como é que está a situação das esquerdas? E o PT, ele tem a cor, pelo menos, da esquerda brasileira. Renatão,
Na sua opinião, depois dessa difícil passagem do PT, que perdeu na rua, ficou jocoso o partido e os seus líderes, as pessoas que o sustentavam, não conseguiram superar. Isso ficou uma derrota vergonhosa. O PT acabou? Olha, eu penso de uma forma que esse negócio de dizer acabou, eu não acredito que um partido que chegou à presidência da República e que teve a envergadura que tem o PT hoje, eu vou falar assim, eu vou ousar em dizer acabou. Eu digo que o PT teve uma forte queda, teve agora tem uma inserção na sociedade, o PT tem. Queira você sim, queira você não, o PT tem uma inserção na sociedade ainda. E vou dizer a você o seguinte, porque as pessoas no Brasil, muitas pessoas mexem muito com os nomes das pessoas, não mexem com o partido. Tanto é que eu estou dizendo aqui, o que eu estou dizendo aqui é uma coisa que eu penso, e vou dizer. Muitas pessoas, como quando Sarney saiu em 1986, dizia assim, o PMDB acabou. PMDB não é mais nada, ninguém mais manda PMDB, ele não ganha mais nada, tal. PMDB retomou o país, inclusive a presidência da República, estava na presidência da Câmara, na presidência do Senado, e agora tomou a presidência da República. O PMDB saiu em pó lá atrás e todo mundo achava que isso não reerguia. Tanto é que a crise do PMDB foi tão forte que montou-se o PSDB. PSDB é fruto de uma crise do PMDB, na época do Cruzado, tá certo? E hoje, você vê uma potência, o PMDB, que trabalhou com o PT, esses dias atrás, agora trabalha com o PSDB. Então, portanto, dizer que um partido que já teve uma envergadura, que tem uma envergadura no país todo, que já discutiu internacionalmente com o mundo todo, que já teve no poder, dizer que ele acabou, eu vou dizer assim, teve uma forte queda. Teve uma forte, digamos assim, ele teve uma forte queda, que na qual, por exemplo, está hoje ainda num buraco de lama que está tentando se escapar. Vai surgir. Mas daqui uns dias, tudo que sobe, desce. E tudo que desce pode subir de novo. Pode subir novamente. Então, eu não vou usar e dizer assim. Agora, na vanguarda, é óbvio que ele teve uma forte crise, se arrebentou, porque o PT vem de uma história do povo de 70, final de 70 e a década inteira de 80. Agora, os jovens de hoje não conhecem PT, não sabem de sua história. Então, é óbvio que o PT vai ficar, mas fica como um partido. Hoje, digamos que o PT saiu na vala comum. Está nos partidos. Quantos escândalos teve no PMDB? Todos. Quantas pessoas não estão envolvidas em escândalo hoje no PSDB? Agora, vai ter que articular as pessoas que se posicionam como esquerda nesse país, vai ter que se articular, se juntar para dar uma nova esperança, para dar um novo gás de fato de esquerda desse país. Agora, é isso que eu estou dizendo. Por falar em PT, hoje o Lula sozinho ainda, ele detém em pesquisas, Brasil afora, ele sozinho tem mais apontamentos como a saída, como presidente, do que todo mundo junto. O Lula ainda é a salvação do PT? Não, o Lula é um nome maior que o PT. O PT é um partido. O Lula é um nome maior que o partido dele. Isso todo mundo sabe, todo mundo pode falar. O Lula está sobre forte frechada nesse país aqui, uma pancadaria violenta, e assim mesmo ele aparece para o povo. Positivamente. Aparece positivamente, por exemplo. Se ele tiver mal, ainda é um homem de segundo turno. Ele mal, o ano que vem, pode ser o homem de segundo turno. Quer dizer, você poderia repetir porque isso? Ninguém até agora surgiu um nome que possa dar alternativa. Qual a alternativa que está dando agora esses prefeitos que entraram, todas essas lideranças agora? Não é para mim. Com certeza absoluta, não vou votar. Eu, enquanto Renato Bento Luiz, conhecendo a história de esquerda, jamais votaria no Lula. Tá certo? Não vou votar, já não votei no passado e não voto agora, porque sei exatamente qual a sua trajetória.
tá certo? Já votei no Lula no passado. Votei o Lula em 1989, quando de fato teve nesse país aqui uma diferença clássica de dois projetos para a sociedade, que era o de Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, tá certo? E que nós perdemos as eleições. Por causa tá do certo? arroz, né? Exatamente, perdemos. Agora, eu vou dizer a você, Lula vai dar muito trabalho para o povo ainda, digamos assim, para o meio político, nesse período, eu acho que vai. Bom, você poderia repetir, então, essa opinião? Eu imagino até que os militantes do Partido dos Trabalhadores, as pessoas que ainda têm aquela paixão pelo PT, que eles possam se sintonizar. Se o Lula, na próxima eleição, estiver muito mal, ainda será o segundo turno. Eu acho que é um homem de segundo turno ainda. Por isso que eu acho também que existe toda uma pressão na sociedade para ver diretamente eles estão tentando desgastar a imagem do Lula, tá certo? De tudo isso que aconteceu, eu não digo que ele não é culpado, ele é culpado sim. O Lula tinha consciência do que estava fazendo, tinha consciência do que aconteceu, tem consciência do que está acontecendo, mas eu estou dizendo a você que ainda não surgiu nenhum nome, dizendo o seguinte: eu entro numa disputa com o Lula, eu levo de lavada. Eu não acho isso. O João Avelange, nos áureos tempos de CBF, nos áureos tempos de FIFA e tal, um repórter da TV Bandeirantes fez a seguinte pergunta, quando ele citou ali o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, o Messi, todos esses excelentes jogadores do mundo, do futebol mundial, inclusive o Neymar e companhia, e falou assim, qual desses que se compararia ao Pelé? Quem é o novo Pelé? E o João Avelange, na sabedoria dele, ele disse o seguinte, fez a mesma coisa que você. Olha, o Pelé era tão extraordinário que não dá para comparar com nenhum. É mais ou menos isso que você disse do Lula? Se ele tiver muito mal, ainda é o segundo turno. Mas eu não comparo no futebol entre Lula e Pelé, porque Pelé foi um craque, tá certo? Jogou bola, fez com maestria aquilo que sabia. O Lula não acho que fez com maestria aquilo que sabia. Não fez. Muito pelo contrário. Ele usou a maestria do outro lado para se ferir a si próprio, inclusive. Tá certo? Feriu a si próprio. Então, quem discute política nesse país, tá certo, sabe exatamente de onde veio o Lula, o que defendia o Lula. E agora, a situação que está colocada, eu estou dizendo para as eleições que são, na verdade, eu falo sempre que eleições nesse país aqui não é as eleições de clareza de uma sociedade. A sociedade não tem clareza naquilo que está votando, tá certo? Ela vai meio que no oba-oba. Tanto é que retiraram Dilma e deixaram Temer. Então, a eleição não é um ponto primordial para a gente possa, na verdade, fazer alguns... dizer que a população, a eleição, ela não vem como uma clareza para a população. Ela pode ser momentaneamente uma ponta de medição de como é que você está no meio da população nesse momento. Mas agora, dizer para você que é uma clareza que está tendo na população, eu não digo. Tanto é que Collor de Mello foi colocado para fora, assim como Dilma, em 92. Tá certo? Hoje é senador da República. Pelo segundo mandato. Então vocês viram que uma eleição é uma coisa completamente adversa. A eleição não pode se medir e dizer assim, eu estou bem porque eu ganhei. Não é isso. Então, com o fim da hegemonia do PT, o campo progressista, podemos dizer assim, deve aproveitar essa fase para evoluir? Para evoluir, agora, nós temos, queira sim, queira não, o que tem de esquerda hoje, nós temos que fazer um programa mínimo, se juntar e ir para a disputa, para um programa mínimo. Não pode ser que a esquerda agora saia um pedacinho para cá, um pedacinho para lá, um pedacinho para lá de cá, e falar assim, bom, agora nós vamos tomar conta do país, sendo que nenhum desses pedacinhos consegue elevar um posicionamento
homogêneo na sociedade. Agora, não dá. E quem é que vai aglutinar essas forças? Porque muita gente afirma que a esquerda em si, no geral, ela precisa voltar às suas bases sindicais, por exemplo, as mobilizações das ruas, olhar pelo social, e ela precisa estar na periferia. Mas como juntar essa esquerda? Ver os movimentos que estão saindo de movimento da periferia em todos os lugares aí, estão explodindo vários movimentos sem nenhum tipo de direção, ou seja, que não é canalizado por ninguém. Quase que movimentos espontâneos. Mas vai ter de que negro, aglutinar. Mulheres. E o que nós temos que fazer agora é aglutinar esses movimentos para que a gente possa fazer um pedido único. Muito bem. Renatão, nós vamos para um breve intervalo e no último bloco eu gostaria de falar do Renatão, hoje sindicalista, ativista social da CSP Colutas. O que é a CSP Colutas, qual o papel dela na sociedade e até porque estão se pensando aí, baseado nas últimas eleições, que a CUT passaria a ser um partido político, seria o PECUT, e se a CSP Colutas pensa da mesma forma. Um breve intervalo e a gente volta já com o Renato Bento Luiz, o Renatão. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, Renato Bento Luiz, o Renatão, ele que é ativista social, ativista político e também é da CSP Colutas. Por falar em CSP Colutas, o que é a CSP Colutas no contexto político brasileiro ou sindical? Então, Paulinho, a CSP Colutas, ela foi montado de um posicionamento, de um racha da CUT. Porque quando o PT chegou ao poder, a CUT começou a ser uma central sindical de chapa branca, no nosso entendimento. E todas as lutas sociais que tinham no passado, eu falei para você das bandeiras que tinham e tal, a CUT já não estava mais cobrando o governo. A CUT foi ausente do governo Lula. Completamente ausente. Então essa ferramenta, que foi uma ferramenta que conseguiu, na verdade, ser a maior central da América Latina, tá certo? Depois que o Lula chegou ao poder, essa ferramenta cegou. E nós precisaríamos montar uma outra ferramenta para a classe operária.
tá certo? Porque a CUT virou braço do PT. Então, o que o PT dizia lá em cima, a CUT dizia amém aqui embaixo, no meio dos trabalhadores, e várias revoltas houve através dos trabalhadores contra o posicionamento que estava tendo a central naquele momento. Portanto, surgiu a CSP com Lutas. A CSP com Lutas é uma central sindical popular, tá certo? Com o nome de CSP com Lutas. E todas as centrais, você falou assim que a CUT estava com o pensamento de ser o PCUT, tá certo? Então, transformar uma central em um partido político é um dos maiores erros, porque as centrais foram criadas, os sindicatos foram criados para ter independência de classe. O que significa isso? Significa que, independe de quem está no governo, essas centrais foram criadas para lutar pelo direito dos trabalhadores, independe de quem está no governo. Então, se a CUT virar um partido, já foi braço do PT e, na verdade, já cegou. Você imagina se amanhã é um partido político e consegue almejar o poder. Você imagina como é que vai ser? Quer dizer, os trabalhadores embaixo não vão ter mais absolutamente nada. Então, qualquer central, qualquer sindicato tem que ter independência de classe. Independência de classe significa que dentro da sua própria organização, pode ter várias correntes partidárias. E não há problema nenhum. Por exemplo, a CUT tinha lá dentro o PSTU, que foi formado depois no passado, em 94, tinha lá dentro o CTB, tinha lá dentro o PCdoB, tinha lá dentro o PCdoB, então PCB, PCdoB, PCO, tudo dentro da CUT. Quando a CUT explodiu, tá certo? Quando a CUT começou a tomar governo, foi onde surgiu a CSP com Lutas. A CSP com Lutas veio exatamente para aglutinar esse setor de esquerda e fazer as reivindicações necessárias. Não, estava descontente e que a central já não respondia mais pela demanda dos trabalhadores estava pedindo na época. Então a CSP com Lutas é unificar a luta dos trabalhadores. Exatamente. E das campanhas salariais. Das campanhas salariais, tudo que é luta, independente. A campanha salarial é uma luta que tem todo ano. Então, a gente tem que ter. Mas agora, a central sindical não pode ser atrelada a nenhum partido. Nenhum partido pode mandar na central sindical. Tá certo? Então, lá dentro tem que ter agremiação política, você pega aquela que você quiser. Obviamente que dentro do pensamento que você está no momento, que é o seu pensamento, que tem quem tem um pensamento de esquerda, é obviamente que vai ter mais influência, vai ter mais, digamos, vai fluir melhor dentro de uma central. Mas não significa que um camarada que tem um posicionamento de um outro partido político que é chamado de direita, ele não possa estar dentro de uma central sindical, não possa estar dentro de uma organização sindical. Pode, simplesmente pode. Porque o partido, nem sindicato e nem central, pode ser atrelado a partidos, apesar de que a maioria deles tem uma diretriz, um posicionamento político, e aí os trabalhadores que fazem parte dessa agremiação vão se posicionar politicamente no partido A ou B, aquele que mais se identificar, isso é normal. Recentemente o Ministério Público do Trabalho tinha considerado a reforma trabalhista ela inconstitucional. A CSP com Lutas, ela foi para cima para tentar fazer com que a população enxergasse isso? Olha, a CSP com Luta, desde quando, antes inclusive do Michel Temer se colocar como um governo, que é um governo completamente ilegítimo que está colocado aí hoje, tá certo? Antes de ele ser governo, a CSP com Luta já divulgava as reformas, inclusive com a Dilma, tá certo? Lula, Dilma, todo mundo que tentou fazer reforma, nós posicionávamos contrário, porque é uma reforma que, na verdade, não é uma reforma para avançar os direitos do trabalhador, é a reforma para retroceder aquilo que já é pouco para os trabalhadores, certo? Eles têm um terreno, na verdade, é desregulamentar as leis trabalhistas no país. É isso que eles estão tentando fazer. No Brasil são duas reformas, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Em ambos os casos, o trabalhador está com os braços cruzados, aguardando o que é que ele pode fazer. Você vê que a pessoa vai lá na fila do INSS, ele tem aquela dificuldade, inclusive, de agendamento, pessoas doentes que tem que voltar ao trabalho. O que você imagina? Vai ser um modelo americano a Previdência aqui no Brasil, um modelo holandês, por exemplo? Não pode ser nem modelo americano, nem modelo holandês. Porque, primeiramente, para você colocar um modelo,
você tem que ser mais ou menos igual ao país. Aqui é uma aberração a diferença social. Então, como é que você pode? Se você vai fazer alguma mudança, minimamente, para você, o cara vai, quando você vai começar a criticar algum órgão, fala assim, não, deveria fazer dessa forma. Eu falei, tudo bem. Eu falei assim, qual a solução que você dá para isso? E mais do que isso, fala assim, eu tenho que tirar. Os trabalhadores, tem muita gente agora que fica reclamando na rua à toa. Eu falo para eles assim, nós estamos num país, por acaso, de pleno emprego? Será que é equânime a situação de todos os trabalhadores aqui? Um médico e um servente de pedreiro são iguais? Né? Um cara que trabalha dentro de uma fábrica e uma pessoa que trabalha no escritório, eles têm igualdade de condições? Tá certo? As mulheres e os homens são de igualdade de condições na sociedade? Então, como é que você pode fazer uma coisa assim que vem de cabo a rabo, que todo mundo passa a ser igual do dia para a noite? Você não pode ter o tratamento igual nos desiguais, tá certo? O Eike Batista, ele teve, estou falando de previdência ainda em relação a isso, porque ele teve a prisão decretada, foi preso, teve o cabelo raspado, está lá, já respondeu ontem também, há 2 horas da Polícia Federal. Aonde vai chegar isso? Por isso que eu estou falando de previdência. Está todo mundo focado no Eike Batista e o reforma trabalhista e reforma da Previdência, de repente dá uma canetada lá, não tem ninguém de plantão para vigiar? Existe muitas pessoas de plantão. Eu estou dizendo que qualquer tipo de mobilização que saia, ela tem que ter, na verdade, um entendimento de uma classe. Infelizmente, vamos pegar o jovem, só para entender. Os jovens são os que mais saem às ruas, que mais batalham. Quando tem movimento de rua, se tem juventude, a coisa é muito mais aflorada, tá certo? Então, os jovens de hoje, infelizmente, eu já fui assim, você já foi assim, e várias pessoas hoje são assim. Eles enxergam isso muito distante. Então, para você fazer uma mobilização contra a Previdência, é mais difícil de fazer enxergar. Um trabalhador que está dentro de uma fábrica, que é jovem, ele enxerga o momento, ele não enxerga o futuro. Porque se ele enxergasse o futuro, geralmente quem enxerga o futuro vira patrão, certo? Então, a sua grande maioria são direcionados. Eles enxergam até o muro. Além do muro, eles não conseguem enxergar. Então, nós temos que derrubar o muro para quebrar as vendas dos olhos deles. Né? É isso que tem que fazer a liderança. Ô, Renatão, CSP com lutas aqui na cidade de São José dos Campos. Quem é quem? Você vamos bem no popular. Você é o que lá? Então, eu estou na direção regional. O que faz a direção regional da CSP com lutas aqui do Vale do Paraíba? Vamos supor, por exemplo, surgiu uma luta dos trabalhadores da Ambev. Lá em Jacareí. Lá em Jacareí. Você, por exemplo, hoje, quando você é um sindicalista de categoria, você cuida da sua categoria. Obviamente, você pode dar uma mãozinha daqui, uma mãozinha dali, mas como a demanda da sua categoria é muito grande, por exemplo, metalúrgico, é uma demanda grande. Então, eles se jogam totalmente nos metalúrgicos e, às vezes, nós também temos que se juntar. Qual que é o papel da central? O papel da central é juntar as lutas. Tá certo? Eu estou por luta salarial. A luta salarial do Correio, mesmo que tenha sua peculiaridade, não é diferente da luta salarial do metalúrgico, que não é dos químicos, que não é dos condutores. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que confluir. É assim que se faz. Muito. Esse é o papel da central, juntar as lutas para que a gente possa avançar numa coisa muito maior que simplesmente a luta por salário. A luta por salário ela é cotidiana. Cada um tem uma parcela financeira, você ganha um pouquinho mais, outro ganha um pouquinho menos. Mas agora, por exemplo, a luta que nós vamos fazer agora da Previdência. Essa luta, as centrais sindicais chamam todos os sindicatos para fazer uma luta conjunta, que é uma luta política, que vai tirar direitos. Esses direitos até vai afetar a pessoa, tanto nos dias de hoje quanto do futuro. O seu papel é o embaixador do clamor do trabalhador. Isso, todo mundo é embaixador do clamor do trabalhador, né? Todos os dirigentes sindicais são. Digamos que o clamor do trabalhador, a central tem o papel de juntar o clamor de todos, num clamor só. Esse é o papel de uma central. E o recurso para isso, Renatão, numa situação de 12 milhões de desempregados no Brasil, que a força das centrais vem do trabalhador. Aonde arrumar recurso? Exatamente. O recurso vai ser a consciência. Não tem outra saída. Por que nós estamos dizendo isso aqui, que o recurso é a consciência? Porque nós estamos batendo na consciência dos trabalhadores, tem 12 milhões de desempregados. E quando
a situação está ruim, o que acontece nas fábricas? A tendência dos trabalhadores é recuar. Então você chama para um movimento e eles ficam naquela, se eu vou, não vou, se eu vou eu perco meu emprego, porque não tem muita diferença se você pegar o que acontecia na escravidão no passado e o que acontece hoje. Se no passado, por exemplo, eu que sou negro e já sei que meus ancestrais tomaram muita chibatada nas costas, a chibatada hoje é no estômago, que o patrão aproveita a crise e dizia para os trabalhadores o seguinte: se você reagir, você vai ter o quê? Você vai perder seu emprego, não vai passar fome só você, vai passar fome você, seu filho, sua esposa, todo mundo. Então, por favor, pense. Aí fala para ele, pense, mas a pancada já veio. Essa é a chibatada que ele ganha hoje. É a chibatada no estômago e na consciência. E como ele não tem por onde fugir, ele está vendo um monte de gente desempregada, a situação muito ruim, aí é hora da patronal implementar os seus planos. Aí de arroxo salarial, implementar seu plano de retirada de direito, implementar, junto com o governo, implementar o plano de sacrificar ainda mais a classe operária para que ela possa dar mais lucro, que no caso, por exemplo, da Previdência, isso, na verdade, é falar que os trabalhadores vão morrer no futuro. Bom, Renatão, o CSP com Lutas aqui da cidade de São José dos Campos, onde é? A CSP com Lutas fica na Rubião Júnior, número 705, que fica o escritório da CSP com Lutas. Ao lado na rua do cemitério municipal. Exatamente. Na esquina. Isso, rua 705. Sebastião, rua Rubião Júnior, 705. Em frente Correio. Isso, exatamente. Tá, alguma pergunta que você gostaria de responder e que eu não fiz? Não, eu acho que nós viemos aqui para um bate-papo, e bate-papo geralmente vai ficar, né? Porque quando a gente faz uma conversa, a conversa é longa e boa. Então, ela vai ficar para várias conversas. Nós não ficaremos só com uma, por isso que eu não acho que ficou nada para trás. Maravilha. Então, nós vamos lembrando, porque eu quero voltar mais vezes, um bate-papo desse. Será bem-vindo. Renatão, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio CT. Eu é que agradeço o espaço que vocês nos deram. Eu acho que isso é salutar. Muito obrigado. Renato Bento Luiz, ele é advogado, bacharel em Direito, é ativista político, ativista social e diretor da CSP com Lutas aqui no Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos, veio falar exatamente da situação das esquerdas. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Meus amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.